Os braços para os céus. Hoje nós estamos acolhendo o nosso irmão querido Ricardo Sá. Ele é pregador da palavra, você que ligou a televisão agora, nasceu em Fortaleza, no Ceará, missionário da música. Ele é também apresentador de programas de televisão, de rádio, é escritor. E de manhã foi tão lindo o momento em que ele esteve pregando. Quantos testemunhos aqui que nos fizeram chorar, não é verdade? Nós vamos preparar o coração, porque ele vai voltar agora para conduzir este momento de oração. Mas aqui o meu diretor Lucas falou que consertou o computador, dá para sortear, fica com o braço assim, já está rodando, Verônica, que beleza, arrumamos aqui, vamos ver quem vai ganhar. Isso, faz assim com a mão, vamos torcer aqui, apertando o pare. Vamos ver de onde é, da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Alô, Natal. Ângela Maria de Oliveira Menezes. A Ângela foi a primeira ganhadora lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Verônica, segundo sorteado para o terço perfumado de Nossa Senhora de Fátima, rodando o nosso computador. Vocês abaixaram as mãos, levanta as mãos. Isso, tá bonito. Vamos ver, Verônica, quem vai ganhar o segundo terço de hoje? Lá da Bahia, a cidade de Juazeiro, é Gersina Rosa de Oliveira. Alô, Gersina, Juazeiro na Bahia. A gente vai enviar para o seu endereço essa rosa com o tercinho perfumado. Brasil, auditório, mãos para o alto, Ministério Excelsis. Vamos cantar, preparando o coração, enquanto o Ricardo Sá entra para pregar a palavra de Deus para nós. Obrigado, Senhor. Mergulhar nas profundezas. Ricardo Sá, meu irmão. Vem, querido irmão. Vamos aplaudir Jesus na presença, na vida do Ricardo Sá. E descobrir suas riquezas. Meu coração. Em meu coração. Mais forte, solta a voz, vai. E descobri suas riquezas. Em meu coração. Quero mergulhar. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nos colocamos mais uma vez nas mãos da Virgem Maria, ela que é a mãe do amor, que nos ensine nesta tarde a dar a nossa resposta a tanto amor que nosso Senhor derrama sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentar, minha gente. Boa tarde. Quem é que estava aqui a manhã inteirinha com a gente? Levanta o braço, diga eu. Muito obrigado, gente, até que ficou de pé, que bonito. E quem chegou agora à tarde? Alguém chegou agora à tarde? Alguém chegou agora à tarde? Ela chegou agora à tarde, pronto. Fique em pé, querida. Você é muito importante. Um aplauso para ela que chegou agora à tarde. Muito bem-vinda. Nós queremos caminhar no sentido de, neste momento agora, encontrarmos, com a graça de Deus, coisas bem concretas que eu e você podemos fazer, melhorar, trazer para a nossa vida, de modo que nós possamos dar uma resposta a nosso Senhor, a palavra que Ele nos dá hoje, que precisa ficar gravada, então, na nossa mente e no nosso coração. A palavra diz assim, eu digo e você repete, bem bonito, daquele jeito que você sabe que Deus gosta. Eu vos dou um novo mandamento. Olha, meu Deus, eu quero pedir aqui desculpa
porque eu não sei, acho que é hora do almoço, o sangue vai todo para a barriga, sai da cabeça e dá fraqueza na voz. Então, perdão, Jesus, mas vou tentar de novo. Conversei, tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos de novo. Eu vos dou um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos aos outros. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Assim também vós. Assim também vós. Deveis amar-vos uns aos outros. Deveis amar-vos uns aos outros. Muito bem. Este é o novo mandato de nosso Senhor, a sua ordem para nós. Na parte da manhã nós entendemos que todos nós estamos vivendo circunstâncias que são próprias da nossa vida. E eu digo isso porque existe um risco tremendo de a gente pensar que pelo fato de termos escolhido nosso Senhor e a sua graça em nossa vida, que a gente experimenta um tipo de vida que nos prive dos perigos, dos sofrimentos, das dores, que todo mundo passa. O risco de, inclusive, a gente fazer uma caricatura da realidade, vivendo de um modo que as pessoas pensem que quem escolheu nosso Senhor, a sua vida, a sua graça, o Espírito Santo, parece que tem uma espécie de proteção, e a gente que não tem problema. Isso é mentira. A verdade é que eu e você, que escolhemos nosso Senhor e resolvemos assim, dar uma resposta. Mas veja bem, quando eu digo que escolhemos nosso Senhor, dentro do meu coração, eu sei que a iniciativa foi dele. Ele nos escolheu antes. Inclusive, escolher a Deus é uma graça imensa. É Deus quem realiza isso em nós. Então, pelo fato de termos escolhido nosso Senhor, à medida em que somos colocados naquelas realidades que são próprias da vida, nós vamos dando uma resposta diferente. Eu também tive que aprender isso. Eu lembro que há muito tempo, porque eu tive e tenho a graça de conviver com muita gente de Deus. Gente que olhava de longe e dizia assim, meu Deus do céu, que coisa espetacular, como é que é a vida dessa pessoa? E à medida em que pessoas que, para mim, elas foram e são ainda hoje são mentores até pela forma como vivem, à medida em que eu me fui me aproximando dessas pessoas, eu fui entendendo a cruz que carregam, a luta que vivem. E é bonito a gente ver, não é? Que são pessoas que transmitem tanto Deus para nós, e a gente corre o risco de pensar que não tem problemas. Aí a gente corre o risco de viver também dando esta aparência para as pessoas, que tudo sempre vai muito bem, que tudo sempre dá certo. Na minha história eu tenho um fato que é muito grave. Durante muito tempo, eu rezei pelo meu pai. Ele chama-se Eduardo Moraes Oliveira. E meu filho chama-se Eduardo Moraes Oliveira Neto. E por muitos anos rezei pelo meu pai. Um homem maravilhoso. Herdei muitas coisas boas do meu pai. Um homem muito amoroso, de muito beijo e abraço. Quase tudo que eu aprendi sobre o amor foi com meu pai. Um homem muito simples, com pouco estudo. Cresceu muito na vida, rápido. Não tinha muita estrutura. E meu pai se perdeu completamente numa vida por conta de poder, por conta de dinheiro, por conta de status. Meu pai não tinha estrutura, apesar de ser um homem tão bom que era, como acontece com tanta gente que você conhece aí. Meu pai deixou nossa casa, depois de muito tempo de casamento, mais de 25 anos de casado. E aí meu pai vivia uma vida dupla, meu pai já tinha outra pessoa, meu pai já tinha um filho, depois tinha uma outra pessoa, com quem meu pai tinha filhas, que eu conheci. E meu pai vivia numa vida muito longe de Deus. E eu rezei muito pelo meu pai. Rezei muito pela televisão, rezei muito estando com ele. Eles se separaram, meu pai e minha mãe, logo quando eu ingressei na comunidade Canção Nova, isso foi em 84, então vai 35 anos.
E o meu paizinho, ele foi se encaminhando para uma vida de tanta perdição, que ele não deu conta. Meu pai suicidou-se, dando um tiro no peito. Eu lembro que na TV Canção Nova, em alguns momentos, eu falei que eu acreditava que um dia meu pai estaria do meu lado. Humanamente falando, deu tudo errado. E eu repito, humanamente falando, deu tudo errado. E aí? Onde é que estava Deus? E aí? E minhas orações? E meu pedido? Como poderia Deus não me atender? Mistério do seu grande amor. Mas o fato é que seria uma grande loucura eu imaginar, eu pensar que o meu pai não está salvo. Sabe por quê? Primeiro porque a igreja dá esta graça para nós. E é bom até eu contar isso, porque, infelizmente, é possível que existam, existem tantas outras pessoas que já tiveram suicidas na sua família. A igreja tome o novo catecismo e vai estudar, porque eu fui atrás, convida para que nós acreditemos na salvação dos suicidas, porque só Deus sabe o que acontece entre a alma de alguém e ele mesmo naquele momento, daquela agonia. Enfim, estou lhe dizendo isso para que você saiba que eu tenho meus pés muito no chão. Então eu sei que a nossa vida, ela comporta os desafios e as dores da vida de todas as pessoas. E talvez isto tenha sido um modo de enfraquecer o seu viver, uma experiência cristã com um pano de fundo, como um cenário que fica aí atrás na sua mente, que com a gente dá tudo sempre muito certo. E não é assim. Nós vivemos conforme a gente rezou pela manhã, com a Salve Rainha, gemendo e chorando num vale de lágrimas. Mas isso não quer dizer que a gente vive chorando. Pode olhar aqui na minha cara. Então nós escolhemos nosso Senhor por conta de sua graça e queremos corresponder ao seu amor. É aquilo que fala a primeira leitura do dia de hoje. Nós já vimos, não é? Na parte da manhã, quando Paulo diz na carta, nos Atos dos Apóstolos, está escrito: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E aí nós somos convidados a corresponder ao amor de Deus por nós, a partir da realidade da vida de cada um de nós. E aí nós fomos para a nossa família, nós fomos para o modo como apresentamos Deus para a nossa família. Nós tocamos, não é? Nesta angústia que está no nosso coração. A minha família salva, a minha família para Deus, a minha família convertida. E o desejo imenso que a gente tem que isso se realize. E de um outro lado, um erro gigantesco que todos nós corremos o risco, que é de empurrarmos nossa família para a igreja, dizendo: vá se confessar, vá para a missa, vá para o grupo de oração, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber. E não dar aos nossos familiares a oportunidade de chegar em casa e encontrar Deus em você. No seu sorriso, no seu olhar, na sua palavra, na sua paciência, fazendo isso todos os dias como um agricultor que sabe que o evangelho é preciso ser lançado na terra do coração dos meus familiares. E a graça virá. Virá quando? É como a chuva. Por isso somos agricultores. Virá quando Deus quiser. Vai germinar como Deus quiser. Porque se eu não faço assim, aí eu quero me colocar no lugar de Deus. Aí eu quero dizer lá em casa como é que as coisas têm que ser. E aí nós nos convertemos hoje. Mais um passo. Porque a conversão não acaba nunca. E eu sei que você, tomando esta palavra para o seu coração, eu sei que eu e você temos todos os dias que nos colocarmos novamente nesta direção. Isto é, para oferecer aos membros da minha família tão amada a oportunidade de encontrar Deus aonde? Em mim.
em mim, nos meus gestos, nas minhas palavras? Pois bem, justamente porque eu e você estamos vivendo em desafios cada vez maiores, eu quero trazer para você agora 3 passos para viver a alegria do amor. Sei que você gosta de anotar, quem trouxe papel anota, quem trouxe celular tem blocos de nota, enfim, 3 passos para viver a alegria do amor. Que alegria do amor é essa? É a partir da exortação apostólica do nosso querido Papa Francisco. Quem conhece esta exortação apostólica, levanta o braço bem bonito e diga, eu. Ixi, que eu feio. Quem conhece, meu Deus? Conhece? Baixa o braço. Baixa o braço. Quem já leu esta exortação apostólica, levanta o braço e diga, eu. Oh, coisa mais linda, graças a Deus. Tem bem pouquinho, assim como eu também levantei a mão, mas que dom que você não conhece. Procure, porque o Papa Francisco, nessa exortação, ele, como você bem conhece, ele é um Papa muito prático, ele usa palavras que todo mundo entende, ele deseja se comunicar. Para nós latinos, americanos, é uma coisa muito importante isso, porque pelo fato do Papa ser argentino, ele também tem uma cultura um pouco próxima da nossa, do modo de se comunicar, e ele é muito prático, e esses 3 passos para viver a alegria do amor, eles foram retirados dessa exortação apostólica, que é riquíssima. Na verdade, Eliana e eu colhemos 7 passos para viver a alegria do amor. Eu escolhi 3 bem especiais, justamente para trazer para você. Posso começar? Beleza? Então vamos lá então. Primeiro passo, tome nota aí. Dialogar. Para amar. Primeiro passo, dialogar para amar. Guarda aí na cachola. Nunca foi tão importante dialogar e como a gente conversa pouco. Não é? A gente vive num mundo hoje que a gente encontra pelos outros, né? E diz, e aí, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem, né? Beleza, prazer, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom? E aí, dá a mão para você, como é que tá? Tudo bom? Mas é assim, ó, a pessoa está aqui na minha frente, e aí, tudo bom? E eu não olho mais, eu não olho no olho de ninguém. E se a pessoa inventar de dizer para mim, olha, eu estou bem, mas beleza, desculpa, mas eu estou com um pouquinho de pressa. A gente pode conversar outro dia, porque a gente tem medo que a pessoa conte como é que ela está. E a gente não senta com a pessoa e diz, e aí, o que está acontecendo? E a gente vive dizendo, oi, tudo bem? E aí? Joia, tudo bem? Beleza? E a gente não senta com ninguém. E a pessoa, eu acho que hoje não dá nem para dizer como é que eu estou, porque a pessoa já foi. E a gente não escuta mais uns aos outros, muitas vezes é porque a gente tem medo de que as pessoas contem como estão, e a gente não tem tempo para elas. E a gente não tem tempo para escutar. E a gente não tem tempo para o problema de ninguém, porque todo mundo já tem problema demais. E eu também já tenho os meus. Não estou, meu Deus, inclusive até reza, né? Meu Deus, eu não estou nem dando conta dos meus, agora vou ter que escutar o dos outros. Não tem condição. E aí a gente segue o caminho, vivendo assim, em casa também. Em casa a gente não conversa. Em casa a gente sentava à mesa para uma refeição, hoje não é mais importante. Em casa a gente não reza. Eu por conta de ser missionário, eu viajo bastante, e nós somos sempre colhidos, na maioria das vezes, em residências de pessoas cristãs. E elas pedem sempre para que eu reze nas refeições. Mas sabe por quê? Porque eles não rezam, não têm costume de rezar. São muito de igreja, mas têm vergonha de sentar à mesa e dizer, gente, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pelo alimento que colocas em nossa mesa. É teu amor que nos dá esta graça. Obrigado, Senhor, nos dê um coração agradecido. Abençoe o feijão, o arroz e a nossa família aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poucos pais de família, pouquíssimos, nem lembro, que fizeram isso. Também encabulado. E eu digo, vamos rezar para a gente comer? Ah, reza você. De vez em quando eu digo, não, mas imagina, o dono da casa,
Não você que é visita, missionário. Que coisa feia. Que vergonha. Não sei se eu estou falando de você. Mas se eu estou falando de você, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Me conta, por favor. Se o que mais você deseja é que a sua casa, ela seja um lugar onde a gente experimenta Deus, lembre-se o quanto que Jesus privilegiou os momentos de refeição. E o que acontece contigo, criatura? Que você não diz, vamos rezar, pessoal. E depois a gente diz, minha família precisa de Deus. Enfim. Essa é uma tecla que a gente vai tocar sempre nela, porque é maravilhoso quando a gente entende que são nas coisas bem simples lá de casa que Deus grandioso vai chegar. Então é o seguinte, há quanto tempo você não conversa com seu filho? Mas não é só assim para conversar. E aí, como é que está? Como é que foi? Como é que foi a escola? Uma conversa que a gente possa escutar o outro. Porque todas as vezes que a gente pensa no diálogo, a gente pensa em quê? Quando a gente pensa assim que é importante dialogar, o que você pensa? No que é que você pensa? O que é que vem primeiro para você quando a gente fala sobre a importância de dialogar? Coragem, minha gente. Como é? Conversar com todos, dialogar e tudo. Falar o quê? Falar o nome de Jesus. E seguir sempre na igreja. Muito bem. Vamos em frente. Estamos começando a nossa conversa aqui. Mas alguém, quando a gente pensa em diálogo, bater um papo. O que significa bater papo? Falar um com o outro. Contar legal. Bacana. O que está acontecendo? Pode pegar o microfone aí. É muito legal isso. Eu gosto demais. Então, bater um papo, falar da vida, como é que está indo na igreja, como é que está com os amigos, bem, mal, a família, se tem problema. Você tem problema? Não, um pouco. Você já pensou, rapaz? Porque você está fazendo uma coisa muito linda. Você está aí propondo um diálogo que ele é realmente dentro daquilo que é o que faz com que o diálogo de verdade aconteça. Muito obrigado. Mais alguém? Quando a gente fala no diálogo, o que a gente pensa? Pequenininha ali quer falar, né? Mas vamos em frente aqui. Preste atenção. Um diálogo. Todas as vezes que a gente pensa em dialogar, a gente quase que imediatamente a gente pensa do que a gente vai falar. Por exemplo, a gente vai para casa e aí a gente quer conversar, o marido quer conversar com a esposa. Aí liga para ela, chegando em casa, então vamos conversar. Aí ele está no trabalho, ele pega o carro, ele vai para casa, e aí no caminho, o que ele faz? No caminho ele começa, chegar em casa, vamos conversar, então vamos ver onde é que a gente vai conversar, um ambiente bom para a gente conversar, e aí dessa vez eu vou falar todas as coisas que eu estou pensando em falar aqui, porque já que ela aceitou conversar, agora ela vai me ouvir. Então eu vou falar assim, eu vou lembrar aquele dia que não me deixou falar até o fim. Agora eu vou dizer, mas eu já estou pensando aqui, mas e se ela responder para mim que não lembra? Aí eu vou dizer que ela está doida, porque foi semana passada. Mas mesmo assim eu vou insistir, porque dessa vez, não é mais ou menos assim? A gente vai maquinando o quê? O que a gente vai falar. Pois bem, eu tenho a alegria de dizer para você que um diálogo verdadeiro, ele não está baseado naquilo que a gente fala. O diálogo verdadeiro, ele tem como base a minha e a sua capacidade de ouvir. Um diálogo de verdade começa quando eu chego para essa criatura aqui, me sento na frente dela e digo assim, fala, minha amiga, minha irmã, que eu quero te ouvir. Já pensou no dia em que você chegar em casa, encontrar sua mulher,
em casa, ou então nos afazeres dela em casa, ou então quando ela chegou do trabalho mais tarde, e dizer, ô meu amor, eu queria conversar um pouquinho com você. Ela vai dizer, meu Jesus, ele quer conversar comigo. Porque nos últimos anos, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, ei, a janta está pronta? Já pensou, vocês são casadas? Já pensou se ele chega em casa amanhã e diz, amor, queria conversar um pouquinho contigo. Aí, deixa eu chegar perto de vocês. Aí, você já vai tomar aquele susto, né? Vai dizer, Jesus, Maria, José. Porque ele já chega perguntando, e aí, vou só tomar um banho, apronta a janta aí. Estou caricaturando, tá bom? Mas já pensou se amanhã, como é seu nome? Paulo, já pensou se amanhã você chega em casa e diz assim, como é o nome dela? Rosa. Você chega e diz assim, Rosa, eu vou só ali tomar um banho, eu já volto e eu queria conversar um pouquinho contigo. Aí a perna dela vai até fraquejar, vai dizer, vai-me Deus. Aí pode ser até que ela corra o risco de dizer assim, mas vamos conversar o quê, rapaz? Mas além disso, Paulo, né? Além disso, Paulo, você vai dizer assim, amor, a gente pode conversar enquanto a gente faz a refeição? E aí você senta do lado da Rosa e diz, amor, conta para mim como foi seu dia. A Rosa vai assim, oh, como assim? Não conta para mim. E mais, amor, conta para mim tudo. Porque agora eu vou te ouvir até o fim. Pode falar. É claro que nesse momento a Rosa já está desmaiada. Porque tudo que uma mulher precisa, e nós homens precisamos entender isso, é de um homem que diga, fale meu amor, eu vou te ouvir até o fim. Ela vai dizer assim, esse homem é louco por mim. Mas é preciso dialogar para ouvir até o fim. Ouça sua mulher até o fim. Ouça seu marido até o fim. E ouça, sabe como, Paulo? Ouça de cara boa. Ouça sem discordar, sem tortar nariz. Ouça sem franzir a testa. Ah, meu Deus, não vou conseguir. Então já sei, antes de conversar com a Rosa, o Paulo vai lá no espelho e vai fazer o teste de desfranzir a testa. Meu Deus, Ricardo Sá, que isso tem a ver com o evangelho, com a pregação? Ah, você já está entendendo tudo. Como é que em casa a gente experimenta Deus que me ama? Se eu não tenho uma mulher que me ouve, se ela é para mim um sinal do amor de Deus, como é que a Rosa vai entender que Deus nos escuta, se ela não encontra Deus no marido para escutá-la? E aí o Paulo vai desfranzir a testa. Eu sou muito expressivo, não é? Eliana, ela está sempre dizendo para eu desfranzir a testa, porque a minha comunicação é muito emotiva. Então, eu faço as caras assim, parece que eu estou com raiva, mas eu não estou não, eu estou apaixonado com o que eu estou fazendo. Com o que eu estou fazendo. E aí, Paulo de Deus, você vai fazer aquele teste, aquele treinamento na frente do espelho, para ficar tudo lisinho, para não balançar a cabeça, para não abrir o olho quando ela falar uma coisa muito louca. E o que você vai fazer? Você vai treinar, conceder a Rosa uma experiência de que ela é escutada. Porque especialmente uma mulher, quando experimenta que é escutada, na verdade ela entende, eu sou amada. E aí vai começar o diálogo. Porque a partir daí, a Rosa vai dizer, ô Paulinho querido, meu amor. Aí o Paulo já está feliz da vida, né? Naquela noite vai ter festa. Ele vai dizer, ai meu amor, que alegria, posso te ouvir outro dia? Que eu já falei tanto. Aí o Paulo vai dizer, o que você quer então agora? Ela vai dizer, quero te dar um beijo. Aí pronto, vamos abrir uma taça, vamos abrir uma garrafa de vinho. O que acontece é que a gente não tem tempo mais para isso. Mas por que a gente não tem tempo mais para isso? Porque a gente vive numa circunstância que nos rouba essa capacidade de dialogar assim. Você precisa ouvir o seu marido, assim como Paulo escuta a Rosa. Tantos pais que não escutam seus filhos, isso é dialogar. O fundamento do diálogo é ouvir. E por que isso é profundamente cristão? Porque
Vai nas Sagradas Escrituras, Deus nos amou, nos dando seu Filho Jesus. Foi ou não foi? Mas se você for na Sagrada Escritura, antes disso, no início de toda essa história, lá no Antigo Testamento, Deus ouviu o clamor do seu povo. E quando nós, por sermos filhos de Deus, passamos a ouvir uns aos outros, passamos a oferecer para o outro essa experiência de que eu estou te ouvindo, eu estou dizendo então que você é importante para mim, eu estou dizendo que a sua história, ela cabe dentro de mim, eu estou dizendo a você mais ainda que eu te recebo aqui dentro de mim. Fale, fale, fale sem medo, porque neste momento, escutar você é um gesto de amor profundo. Não é maravilhoso, minha gente? É maravilhoso sim, só que a gente não faz isso, meu Deus. Eu adoro as intervenções dela. Leva o microfone para ela, Verônica, por favor. Como é que é? Me ajude o pregador agora. Fala, o que você está dizendo? Não é verdade? Porque eu não consegui te ouvir daqui, fala agora do microfone. Então, o senhor está dando umas aulas e a gente vai praticar agora em diante. A nossa família, os nossos filhos. A gente tem que apanhar para poder aprender as coisas. Ninguém nasceu sabendo, esquece às vezes. Quando a gente está na... Boa. É ninguém nasceu sabendo, né, rapaz? Quando a gente namorou, quando a gente está namorando, é mil maravilha. Depois que a gente casa, tem neto, relaxa aí, tem que começar tudo de novo, igual você está dando a palestra. Bendito seja Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Segura a mão do seu marido. Esse aqui, segurar nada, ó. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Ó, vamos começar o diálogo aqui. Vamos começar. Dá um lá maior aí. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Para vocês dois. Você veio em minha vida para me completar. E de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. 40 anos. Um aplauso para eles, minha gente. Ai, meu Deus. Passo número 1, dialogar para amar. Ame, surpreenda com muito amor seu filho, que você olha e está com medo do que está acontecendo com ele. Vai até lá e pergunta: meu filho, como é que você está? Se a gente não diz como é que a gente se sente, como é que a gente vai amar? E a gente está criando um lar onde a gente tem medo de dizer como é que a gente se sente. A gente conta história, a gente conta que a gente foi bem na prova, a gente conta que a gente foi numa festa, mas a gente não diz como é que a gente se sente. E talvez seu filho foi numa festa linda, maravilhosa, e ele saiu de casa lindo, só que ele sentiu-se muito sozinho a noite inteira. E você nunca vai saber disso, porque você não criou o seu filho ensinando a ele a não ter medo de dizer: mãe, fui para uma festa super bacana, uma balada maravilhosa, mas eu me senti muito sozinho a noite inteira. E a gente não sabe mais o que acontece com os nossos filhos. E mesmo o marido que chega em casa com um problema no trabalho: como é que foi o trabalho, amor? Foi bem. Mas por que vocês não conversam? Seu marido teve um dia de trabalho bom, mas ele se sentiu naquele dia muito temeroso com as capacidades dele de levar adiante o negócio que ele está fazendo. É assim que ele se sente. E se a gente não aprende a dialogar, a gente não vai contar uns aos outros como a gente se sente. Se a gente não diz o que a gente sente, a gente não fala de quem a gente é nesse momento. Vamos ao passo número 2? Cada passo desse é a coisa mais linda do mundo. Dava uma pregação inteirinha, mas vamos em frente. Inclusive, quero dizer que no mês de julho, eu não tenho a data. Aliás, eu tenho a data sim, aqui comigo. No mês de julho, Eliana vai vir aqui junto comigo. E nós vamos juntos aprofundar todas estas realidades que nós estamos
conversando. No mês de julho, Eliana e eu estaremos, sabe que data aqui? Estaremos aqui no dia 28, no último domingo do mês de julho. Vamos ao passo número 2? Passo número 2, evangelizar todos os dias. O Papa Francisco, nessa exortação apostólica, ele fala daquelas palavras mágicas do dia a dia de uma família. Sabe quais são elas? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu te amo, perdão, desculpa, dá licença. Porque em casa é o lugar ideal para que a gente viva o Evangelho a partir destas realidades. Se não for assim, o que é que a gente faz? O Papa Francisco, a partir disso, ele fala de viver o Evangelho da família. Então a minha pergunta para você é essa: qual é o Evangelho da sua família, lá da sua casa? Como é que vocês vivem lá o Evangelho? Vou contar da minha casa, posso? Lá em casa o Evangelho a gente vive assim. A Eliana gosta muito que quando ela levanta mais cedo do que eu fico um pouquinho na cama, que quando eu levante, ela gosta muito que eu arrume a cama. É assim que a gente vive o Evangelho lá em casa. E aí eu tiro as almofadas, o travesseiro, tudo, e aí eu estico a cama. A gente tem uma cama grande, não é aquela king não, não é aquelas, não é king não, é a queen, é a menor, a intermediária. E aí ela é grande, então eu tenho que puxar de um lado, aí eu tenho que dar a volta, tenho que puxar do outro. E aí se tem uma curvinha assim, eu tenho que passar a mão assim, ó. Olha como é que é o Evangelho lá em casa. Eu tenho que puxar bem direitinho. Aí depois eu tenho que ver assim de longe para ver se as pontinhas são igual. Porque quando ela entra no quarto, ela vê a cama. Então ela gosta das pontinhas iguais. Então eu vou e puxo, ajeito tudo direitinho. Quando Eliana sai do banheiro, está na cozinha e volta e vê a cama arrumada, ela diz: nossa, esse homem me ama muito. Lá em casa, o Evangelho do amor, a gente vive assim. Quando a gente vai fazer faxina e somos nós, eu varro, eu passo pano e faço a coisa mais difícil do mundo, para mim, que é tirar pó. Porque tem que tirar tudo do lugar, passar o pano, tirar o pó, depois colocar tudo do lugar. Me cansa muito isso. Mas eu faço essa parte bem feitinha. Porque é o modo que eu tenho de viver o Evangelho lá em casa. Lá em casa, o Evangelho lá de casa, é o Evangelho de que ela cozinha e eu lavo. E depois a gente guarda a louça junto. Lá em casa, o Evangelho lá de casa é que eu levo nosso cachorrinho para fazer xixi, cocô na rua de manhã, e ela leva de noite. Quando eu estou muito cansado, ela leva de manhã também. Lá em casa, o Evangelho é da gente cuidar um do outro. Eliana e eu fizemos um pacto da gente cuidar bem, muito bem um do outro. Porque nós somos muito exigidos no nosso trabalho, assim como vocês também são no trabalho de vocês. Então a gente se cuida muito. Eu sento para trabalhar, fazer alguma coisa, ela sempre traz uma água, traz um suco para mim, alguma coisa. Lá em casa o Evangelho do dia é eu lembrar dos suplementos que ela toma. É o ômega 3, é um polivitamínico, ela está tomando também um outro... Como é que é? Está tomando uma vitamina B6. Porque ela acabou de fazer uma dieta que ela queria fazer muito. Ela está mais linda ainda. Ela emagreceu agora 12 quilos. E eu emagreci 7. Nós voltamos da Itália bem gordinhos. Então, o Evangelho do dia, eu pego uma xicrinha daquela de café, aí eu ponho dentro da xicrinha de transparente, para ela ver que está lá dentro, os suplementos dela. Quando ela chega para tomar café, os suplementos para ela tomar já está pronto. Eu não encontro outro jeito de viver o Evangelho que não seja assim lá em casa. Como é que é o Evangelho na sua casa? Como é que é o Evangelho na sua casa? Eu estou perguntando para que você, estou lhe dando assim o meu testemunho e da Eliana, para que você pense um pouquinho como é que acontece ou como poderia ser. A senhora quer falar? Ela quer falar, peraí, eu vou lá. Conta, minha linda. Igual o senhor faz, eu também faço com meu esposo em casa. Quando a gente levanta de manhã, ele me ajuda a forrar a cama, um puxa de um lado, outro do outro, igualzinho. Eu gosto bem bonitinha a cama, que fica bem forradinha.
Aí ele vai lá atrás, limpa o quintal, que é grande, pega os cocôs do cachorro, põe no saquinho e leva lá fora. Enquanto isso, eu vou fazer o café. Aí eu vou no banheiro, né, primeiro também. Aí faço o café. Aí quando ele volta, que recolheu tudo o lixinho lá de trás, aí ele vai no banheiro. Aí nós senta, os dois tomam café, aí a gente vai rezar o Teus, todo dia de manhã, eu e meu esposo. Tudo bem, querida, muito obrigado, gente. Vamos aplaudir esse testemunho aqui, tão rico. É bom porque, às vezes a gente pensa que para que o amor se renove todos os dias, a gente precisa fazer coisas muito complicadas, e não é. E talvez com esses exemplos tão simples você entenda agora, e aliás, mais do que entender, tem a percepção que estas coisas, elas falam de Deus. Gente, o amor de Deus, ele é divino, não é? Quando a gente ama com esse amor da nossa humanidade, os nossos gestos, eles são transportadores, eles são transmissores do amor de Deus. Por isso que cura. E quando a gente se empenha a evangelizar a nossa família, assim, desta forma, nós colocamos os problemas, que são muito reais, no lugar deles. Senão, o nosso ambiente em casa, ele fica contaminado com aquela doença, que é a tal de problemocentrismo. Que é aquela família centrada no problema, que quando não conversa sobre os problemas da família, conversa sobre os problemas do vizinho, da direita. Porque depois tem que ter tempo para conversar dos problemas do vizinho da esquerda. Ou então vai ligar a televisão para saber de tanto problema que está acontecendo aí pelo mundo. E aí nós vamos realizando o quê? Evangelizando os nossos familiares assim, todos os dias. Quando as coisas não vão bem. Quando existem coisas que causam em mim tristeza. Quando existem comportamentos que me ferem. E eu continuo arrumando a cama. Quando existem coisas que a Rosa não concorda, e não sei se ela cozinha em casa para você, Antônio, e ela está mexendo ali, e se aprontou, né, Antônio? E ela está mexendo o feijão, e diz assim, hoje eu vou fazer um feijão azedo para esse cabra. Mesmo assim ela diz, hoje é que eu vou caprichar nesse feijão, para ele sentar na mesa, comer o feijão e dizer, meu Deus, que feijão gostoso. Esta criatura, apesar do que eu fiz, faz um feijão desse para mim. Oh, meu Deus, me perdoe. Oh, minha filha, Rosinha, me perdoe. Um feijão que resolve. Uma mãe que não deixa nunca de fazer o bolo que o filho gosta. Vou fazer bolo, coisa nenhuma. Não merece, caba safado. Chegou de madrugada, passou a noite na farra. Se quiser que faça o café da manhã dele. Mas a mãe que, independentemente do comportamento do filho, lhe oferece amor no café da manhã. Ah, Ricardo Sá, mas isso aí é muito fácil, né? O cabra faz isso constantemente. Faz isso todos os dias. Faz isso em todas as situações. Mas até quando eu vou ficar tratando esse cabra desse jeito? Até quando você aprender a amar como Deus ama. E Deus ama sempre. Deus ama incondicionalmente. Por isso que o segundo passo é evangelizar a família para viver ali o evangelho. E uma outra coisa importantíssima, assim você vai entendendo o seu lugar de evangelização na sua casa. Por exemplo, imagina se Eliana pensa que eu não preciso ser evangelizado todos os dias. Porque ela me evangeliza e muito. Esses dias eu tive um comportamento que ela me chamou para conversar. E me evangelizou, me disse como é que, o que Deus espera de mim naquela circunstância. Não sei se você já pensou em você como o evangelizador da sua família. A evangelizadora da sua casa, nas circunstâncias mais simples do dia a dia, ali você está evangelizando, mostrando como Deus é, mostrando como Deus ama, mostrando como Deus serve, mostrando como Deus tem paciência, mostrando como Deus acredita sempre, e em toda e qualquer circunstância. Para o quê? Para
assim, desta forma, chegar até o coração de cada um de sua família e ali plantar a semente do Evangelho, que recorda aquilo que eu lhe falei, não é? Que é uma semente da boa nova, que nós somos agricultores, que o terreno é o coração de cada pessoa, e que a gente planta uma boa semente, e que a gente então precisa preparar a terra. Eu tenho pessoas na minha família que eu não falo delas para Deus. É muito mais do que isso. Eu me comporto de um jeito que é possível compreender como Deus é. Vamos ao terceiro passo? Vamos fazer um recordatório aqui. São 3 passos para viver a alegria do amor. Primeiro passo. Ai, graças a Deus não respondeu. Deus seja louvado. Vamos de novo, minha gente. O pessoal, aqui é o teste do pregador. O Padre Eduardo está acompanhando. Me ajuda para eu passar o teste, tá bom? Vamos lá. 3 passos para viver a alegria do amor. Primeiro passo. Dialogar para amar. Segundo passo. Utilizar a família para viver. A alegria do amor. Boa. Terceiro passo. Ah, meu Deus do céu. Terceiro passo. Presta atenção que eu vou lhe dizer uma coisa simplesmente espetacular, que diz respeito a mim e a você. Terceiro passo, decidir-se pela oração. Que é isso, Ricardo? Me ajuda aí, rapaz. Decidir-se pela oração. O que eu estou dizendo? Eu e você, nós estamos aqui porque um dia fizemos uma experiência com Deus, com a igreja, com os sacramentos, e compreendemos que isso precisa ter um lugar especial na nossa vida. É ou não é? Eu e você, que já também compreendemos que se nós não cuidarmos deste jardim, se nós não zelarmos por isso, nós corremos o risco de perder esta realidade dentro de nós. É ou não é? E eu e você também já entendemos que a oração, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que eu e você precisamos nos decidir pela oração. E olha, gente, com muita simplicidade, mas com muita sinceridade também, quando eu estou falando de oração, agora eu estou falando de jejum, rosário, Santo Terço, Eucaristia, Palavra de Deus e confissão sempre que necessário. Eu repito, jejum, rosário, Eucaristia, Palavra de Deus e confissão sempre que necessário. Quem aqui quer ter uma vida em Deus, diga, eu. Pois é, querido, que alegria que você quer. Agora, quem aqui está na igreja católica, diga, eu. A nossa igreja há mais de 2000 anos nos ensina que jejum, rosário, Eucaristia, Palavra de Deus e confissão sempre que necessário são o alicerce da vida espiritual. E eu não estou falando de outra coisa desta construção. Eu estou falando do alicerce. Então eu estou dizendo que não é possível ter uma vida em Deus sem jejum, rosário, Eucaristia, Palavra de Deus e confissão sempre que necessário. Esse momento da pregação não é um momento fácil, não. A impressão que eu tenho quando eu falo dessas coisas é que elas vão até aí você e não fica. Volta. Por favor, em nome de Jesus Cristo, receba o que eu estou lhe dizendo agora no seu coração. Volte para Deus decidindo-se pela oração. Creia na força da oração, que muda tudo, que age nos corações, de um modo que eu não conheço, a começar do meu próprio coração. Porque todos nós, de um modo geral, temos deixado a oração para depois. Temos deixado o jejum para depois. E aí a gente não está treinado, não é? E treinado quando eu digo assim, porque toda oração, ela é um exercício espiritual. E se eu não me exercito, pense no exercício físico. Eu vou à academia 3 vezes na semana, mais ou menos. Para isso eu preciso acordar às 5 da manhã, tá bom? Minha academia é 5h30.
E eu passei agora um tempo sem ir, porque eu estou tratando ainda de uma tendinite nos 2 antebraços, que está judiando de mim. Agora eu estou retornando da academia, parece que eu estou retornando do zero. Na oração também é assim. Toda oração é um exercício espiritual que a gente treina. Então, eu não sei qual é a sua relação com esses 5 itens daquilo que é básico para que a gente tenha uma vida cristã e para que a gente viva um crescimento no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Há tantos anos você conhece Deus. Há tanto tempo você conhece a igreja. Mas há tanto tempo, com todo respeito, mas eu vou falar agora. Oh, meu Deus, mas há tanto tempo que você está na mesma. Não cresce, mulher de Deus. Não cresce, homem de Deus. Há quanto tempo era para você estar hoje, por conta do exercício da oração, mais capaz de compreender a vontade de Deus? Mais capaz de exercer, inclusive, o seu discernimento natural, que não é aquele discernimento que você precisa invocar o Espírito Santo. Porque, veja bem, quando a gente não está treinado na oração, tudo a gente remete para Deus. Eu preciso perguntar a Deus o que Ele quer de mim. Eu preciso invocar o Espírito Santo para que Ele me ilumine. E esquece de uma coisa muito importante, que todos nós temos no nosso batismo, que se chama discernimento natural. Que é o discernimento que a gente tem porque somos batizados. A gente quer o discernimento espiritual. Só que sem o discernimento natural exercitado, a gente vai ficar sempre pedindo a Deus e numa oração de socorro. Ou pior ainda, nós vamos limitar a nossa vida de oração aos momentos em que nós precisamos que Deus resolva os nossos problemas, nos dê luzes para tomar uma decisão, e assim nós não nos treinamos no nosso feijão com arroz, que não pode faltar, o feijão com arroz de quem deseja viver uma vida simples, profunda e crescente com o nosso Senhor, e aí ser capaz de discernir sua vontade nas circunstâncias mais simples do dia a dia. O nosso feijão com arroz é jejum, rosário, eucaristia, palavra de Deus e confissão sempre que necessário. Então, com todo respeito e com muito amor, ponha-se em dia com a oração. Ponha-se em dia com a oração. E eu estou lhe dizendo isso, não é porque eu estou em dia com a oração, não. Mas eu estou na luta para estar em dia com a oração todos os dias. Às vezes, não são todos esses itens que eu estou em dia com eles. Às vezes eu estou em dia com a Santa Missa. Mas é porque eu tenho encontrado cristãos católicos, que o grupo de oração, ele acha que é tão bom na quarta-feira, que ele não vai mais à missa aos domingos. E você sabe muito bem que isso tem acontecido, e muito. O grupo de oração é tão fervoroso. Ou então aquela missa famosa, é tão animada, que ela é de quinta-feira, e você mais não cumpre o preceito das missas dominicais. Lamentável. Lamentável para a igreja, lamentável para a família, lamentável para as crianças que vão crescer sem entender o que é um preceito e por que ele deve ser vivido. É tão bom, nós estamos no finalzinho já desta última pregação, e é tão bom terminar essas 3 colocações, às 2 da manhã e agora, convidando você para colocar em dia a sua vida de oração. Pode perguntar assim: ô Ricardo, e como é que eu vou começar esse negócio? Porque eu estou, assim, longe de tudo isso aí. Ou vivo cheio de altos e baixos. Altos e baixos, o que eu faço? Comece com o que você pode. Jejum, rosário, eucaristia, palavra de Deus, confissão sempre que necessário. Por onde você vai começar? Decida-se por uma coisa. Não vou mais faltar à Santa Missa aos domingos. Ótimo. Ou então, não, como eu já vou à missa todos os domingos, eu vou escolher mais um dia para a Santa Missa. Nada disso, não, eu vou rezar o terço. Gente, a presença de Deus em nós, cultivada pela vida de oração, é como a ação de alguém que encontrou uma fonte e que vai cavando
cavando, cavando, cavando dentro de nós, existe um princípio que é assim, preste atenção, quanto mais eu rezo, mais vontade de rezar eu tenho. Agora, infelizmente, o contrário também acontece. Quanto menos eu rezo, menos vontade de rezar eu tenho. Aí daí o resultado qual é? Anemia espiritual, tibieza, cristãos anêmicos, tristes, sem luz, sem brilho. A parte de nosso Senhor derramando sobre nós a sua graça é gigante. A nossa é pequenininha. E esse é a nossa parte nesta construção, nesse alicerce. Colocar em dia a nossa vida de oração. O que é que você pensa disso? Nessa hora que a gente escuta um pregador falando assim, a gente pensa em outra pessoa. A gente pensa assim, ai meu Deus, que pena que a Madalena não está aqui para escutar isso. Ai meu Deus. Só que nem a Madalena que está aqui, criatura. Quem está aqui é você. E todas essas coisas tão boas de compartilhar com você, elas precisam ser alicerçadas, quer dizer, asseguradas, elas precisam ser animadas, elas precisam ser acompanhadas pela presença de nosso Senhor em nós, em primeiríssimo lugar, pela vida de oração. Não deixe que o seu barco vá de qualquer jeito, não. Pega o remo e dá um rumo para a sua vida de oração. Então são esses 3 passos, que na verdade, eles são como um projeto de vida para cada um de nós. Primeiro passo, dialogar para amar. Segundo passo, evangelizar a minha família, nos momentos mais simples. Terceiro passo, decidir-se pela oração. Vamos ficar em pé e vamos cantar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo, pode ser a mesma canção, Mi menor, para que nós ofereçamos a nosso Senhor um pequeno momento, para que nós concretizemos esta grande realidade. A graça de Deus, é ela quem realiza tudo em nós. Tantas coisas que ficaram aí no seu coração, que precisam agora, você precisa, eu preciso alimentar estas realidades com a graça de Deus, porque é ela quem realiza em nós todas as coisas. Erga seu braço, lá no alto. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Quero ouvir você, cante. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, realiza isso em mim, Senhor. Dá-me teu Espírito Santo, e com ele a graça de eu ser fiel, amando minha família, dialogando, evangelizando, decidindo-me pela oração, com a tua graça, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.